Bom, boa noite mais uma vez, né? Conhecer a si mesmo, né? Eis um dos maiores desafios para nós, né? E interessante de esse conhecer a si próprio, buscar-se, né? Há de começar sempre pelo um ponto de partida, né? Porque se eu perguntasse a vocês sabem onde estão? Talvez muitos poderiam pensar no centro, né? Mas é interessante que, meditando sobre algumas situações, às vezes quando as pessoas têm um desmaio ou perdem a consciência e que retornam lentamente, às vezes perguntam, aonde estou? Né? Muitos fazem essa pergunta, né? Ou às vezes fica, onde estou, olha para um ambiente, né? Não sabe onde está. E por que tal pergunta se faz importante a gente colocar aqui só para darmos início, para que, sabendo onde ela se encontra, aonde ela está, possa aí começar a caminhar, né? Eu só posso crescer e aprender como um ser humano quando também reconheço em mim e aceito com humildade as dificuldades que tem por dentro ou por trás desse ser humano, que muitas vezes desconhecidas por nós, né? Então, esmagado pelos conflitos da modernidade, ou o homem dito moderno, como mecanismo escapistas de fugas da realidade, criamos muitas vezes conflitos, né? Para fugir de tal realidade, buscando aí, muitas vezes nas coisas externas, como aplauso, admirações, outras conquistas, coisas que muitas vezes nos distanciam de nós mesmos, buscando muitas vezes até uma fuga para não encarar a si próprio, né? Coisas que cada vez mais são nos motivadas ou nos incentivadas a buscar, né? Porque é claro que quando a gente vai aprendendo a fazer esse caminho de volta, ou pelo menos a caminhar de dentro para fora, faz com que não sejamos mais ou marionetes ou escravos, né, de conceitos ou de crenças até, né? Buscando em si esse aprendizado e esse encontro, né? É doloroso, é desafiador, sim. E muitas vezes nos acontece de forma até inconsciente, como muitas coisas que agimos, de forma até sem pensar ou perceber. Porque se entendemos que eu só posso mudar ou melhorar naquilo que eu me percebo, é necessário primeiro identificar. E para muitas vezes não identificarmos determinados conflitos ou situações que passamos, aí vamos camuflando, né? Vamos distorcendo. Essas realizações externas, elas podem até acalmar temporariamente as ansiedades, né? Podem apaziguar temporariamente, mas não resolver, né? Não dissolver, né? Então, às vezes, funciona até como, às vezes, uma anestesia, que pode ter sua utilidade, né? Mas algo em nós vai estar sempre inquietante, sempre buscando algo. Muitos, às vezes, se perguntam por que conquistam tantas coisas lá fora, mas continuam sentindo um vazio. E, às vezes, esse vazio não é fome, né? Às vezes é um vazio, algo que, como se a alma buscasse algo que a preenchesse ou que a completasse, um alimento. Algo mais significativo, não simplesmente passageiro, né? Condicionado para o ter, para o buscar, procura o homem soterrar esses conflitos, né? Entendendo que também somos aquilo que pensamos, né? Ou pelo menos que se manifesta em nós. Cultivando aquilo que está dentro de cada um.
né? Começamos a cultivar aquilo que está em nós. E às vezes há uma diferença do ser e parecer ser, ou é, ou se é, né? Então, em meio a esses mecanismos, dizia um psicanalista que alguns indivíduos, quando perdem algum membro do corpo físico, ou às vezes tem um problema em algum órgão, seja no rim ou no pulmão, enfim, compreendia ele que há uma necessidade de compensação na parte física, né? E também entendia que há também essa necessidade na área psicológica. Então, muitas vezes, quando surge determinado conflito, o que ele quer dizer? Que muitas vezes buscamos sempre um refúgio, uma compensação, né, para abafar ou atenuar aquele conflito, ou esconder ou fugir dele, né, buscando compensações. Então, muitas vezes, quando não enfrentamos essas dificuldades, ou algo que está em nós, e deslocamos, né, então o que acontece é o seguinte: há um certo excesso ou exagero em uma certa devoção por algo ou por alguma coisa que nem se acredita, né, mas como uma consequência, às vezes até inconsciente, de algo que não se resolveu em mim, né? Resultante de uma insegurança interior. Quando muitas vezes somos pegos ou com atitudes de fanatismo em relação a alguma coisa, muito fanáticos, né? Aí às vezes se pensa, nossa, mas fulano é muito fanático com aquilo. Então há aí nessa observação que houve ou há um deslocamento onde o indivíduo, para não encarar determinados conflitos nele próprio, deslocar a atenção ou o excesso de atenção para outra coisa. Seja coisas que foram reprimidas, como nas questões sexuais, por exemplo, né, que não foram bem administradas ou trazidas para a luz da consciência do indivíduo, e aí procuramos deslocar. E é claro que há uma coerência, porque não é uma coisa que se generalize, né? Porque coloca-se como excessos, né? E não como algo normal, né? Que haja uma cautela, um recolhimento consciente, né? Um acreditar ou não acreditar consciente, mas esse excesso, né? Seja devotamento, seja... Às vezes muitas vezes nos vemos ainda, né, com essas... Houve, há algum tempo atrás, aquelas guerras chamadas guerras santas, né? E às vezes as guerras santas muitas vezes acontecem de forma cibernética, pela internet, né? Onde às vezes, quando se cutuca ou fala na crença de outra, muitas vezes o outro se manifesta de forma violenta. E aí, se a gente pensasse, bom, se o outro está tão convicto de suas crenças, por que expressar com tanta violência, né? Não poderia expressar com mais calma ou com paz, né? Então, começa a haver esse deslocamento, compensação, né? Que aqui eu acho que misturei um pouco, mas aí a gente se encontra, aonde para não encarar os conflitos, o indivíduo faz uma compensação para fugir, aí sim, da realidade, ou continuar fugindo dela. Sem a consciência, muitas vezes, de encará-la, ou sem até nem saber porquê. Ajuda de forma cega e inconsequente, muitas vezes. Aí sim, o deslocamento, esse eu acho que a gente conhece muito bem. Pelo menos muitos de nós.
é quando o indivíduo, em muitas situações, ele experimenta algum sentimento, alguma emoção de revolta, e provavelmente pelo bom senso ou pela compreendendo ele que em determinado momento ele não vai agir com agressividade ou com arrogância, então há esse deslocamento, onde ele vai projetar essa fúria ou essa insatisfação em objetos ou em outras pessoas. Dando um exemplo bem claro, imagine que Maurício aqui tivesse tomado minha água, ou a água que está aqui, ele bebeu a dele e tivesse tomado a minha, né? E a isso eu fico tomado aqui de uma certa revolta, mas devido à presença de vocês, eu tenho que me comportar bem direitinho, né? Bem, fazer aquele jeitinho de santo, Maurício, tudo bem, né? Mas por dentro ali fervilhando, né? Então, como o momento não é propício para eu partir para uma atitude de agressividade, então eu desloco isso, ou em objetos, vamos supor que chegue em casa e revoltado com tal situação, comece eu a quebrar as coisas, né? A descontar nos objetos, ou a quem eu vejo pela frente, ou alguém da minha intimidade, enfim. Ou seja, é o que a gente chama de jogar os problemas nos outros, né? E há esse deslocamento. Fingir algo que me aconteceu, por não assumir determinado incômodo, projeto nos outros, né? Às vezes isso é muito comum, muitas vezes, quando as pessoas dizem, né, ou quando dizemos que, mas fulano chegou ali, mas fulano está com a gota, né? Aí muitas vezes você, quando começa a observar, mas por que ele está assim? Não, porque o copo quebrou. Mas a pessoa está nessa situação porque o copo quebrou, né? Assim, quando se começa a olhar de forma mais profunda, ou pelo menos mais aberta, mais ampla, às vezes o indivíduo já vem com uma insatisfação anterior. E aí aproveita o momento, né, ou de um copo, ou de alguém que tomou sua água, que mexeu nas suas coisas, para colocar toda essa fúria em cima do outro, né? Há também até casos que às vezes as pessoas, por fazerem isso de forma equivocada, claro, às vezes se sentem até aliviadas. Não resolvi o conflito onde teria que resolver, mas descontei no outro que não tem nada a ver, né? Quando o indivíduo se torna consciente disso, do que o incomoda, ou ele procura conversar com ele mesmo, ou com a pessoa que ele acha que incomodou, né? Trazendo essa insatisfação para a sua luz da consciência para fora, para que assim ele, examinando-a, possa aí sim fazer escolhas, né, comportamentais, né, decidir como agir ou não agir, né. Então isso é o que se coloca como esse deslocamento que muitas vezes nos fazemos de forma consciente ou inconsciente, né. Outro mecanismo de fuga é a projeção. Esse também muitos de nós compreendemos um pouco, né? Que é aquela situação onde aquilo que não aceitamos ou aquilo que tanto condenamos em nós, a gente julga e condena no outro. Ou persegue de forma muito ferrenha, muito agressiva, né? Às vezes é muito notório quando alguém persegue determinada classe de pessoas, ou grupos, ou crenças, que muitas vezes a gente também se pergunta, talvez a pessoa em si não esteja com algo resolvido dentro dela, para perseguir tanto determinadas pessoas, ou para odiar, ou para fomentar o ódio, né? E aí camufla-se com desculpas, né? Mas é porque eu não gosto, mas é porque eu sou contra, mas certo, mas você pode ser contra e respeitar, né? Mas perseguir, né? Então começa uma tendência de ignorar certas coisas e sempre projetar ou culpar o outro. Se tropeça, a culpa é da pedra, né? Ou da administração pública, né? Então vamos procurando
ou camuflando os conflitos, né, de forma que vai se enraizando tanto em nós, que supomos muitas vezes ser aquilo, né, e quando nos encontramos muitas vezes com ideias nobres ou com ideias salutares, colocamos essas ideias em cima de um ego, ainda que não foi resolvido, de uma situação de conflitos que não foram resolvidos, e aí a gente fica só enfeitando a situação, né? Só enfeitando o conflito, dando uma de paz, de santo, né? De Mahatma Gandhi. Mas para que essa paz também brote, é necessário que a gente volte, eu fique atento, porque muitas vezes quando escondemos aquilo que nos incomoda, se manifesta sempre em outra situação, né? Não tem como não passar, ou evoluir ou crescer, sem resolver pendências que está em nós. Sem a aceitação, sem a humildade, né? Até porque temos tanta dificuldade de admitir o que sentimos, né? Veja, quem admite, por exemplo, que é invejoso? Muito difícil. Mas grande parte se admite ser invejado, né? Como se isso fosse uma coisa terrível. Mas quando você se reconhece isso em si, isso fica mais claro. E aí você resolve. Ao invés de camuflar e esconder e dar cada vez mais poder àquilo que se esconde, potencializando mais. E como é que vai resolver, né? Camuflando com coisas que ainda não somos, mas que podemos ser ou conquistar, né? Sem falar daquelas pessoas que muitas vezes se dizem perseguidas, perturbadas por pessoas que lhe dizem perseguir ou prejudicar, né? E muitas vezes é uma projeção de uma rejeição que a pessoa tem consigo mesma, ou com uma violência que ela tem consigo mesma, né? Uma animosidade que ela tem para consigo. E para não aceitar isto, projeta nos outros. E aí eu sou perseguido, eu sou odiado, ninguém gosta de mim, todo mundo me persegue, me odeia, né? E muitas vezes, como de forma muitas vezes inconsciente, a pessoa acreditar que isso é real, né? Sem entender que é ela que está causando todo esse sofrimento, ou esse conflito, ou esse transtorno que só se agrava, né? Enquanto não se olhar para si. Visto que é interessante quando vemos que o outro também nos serve como um espelho, né? Então muitas vezes julgamos, e muitos, aquilo que a gente ainda não se resolveu, né? Porque uma coisa é fazer um comentário construtivo, sem ofensa ou sem agressividade, né? Sem maledicência. Talvez observar um comportamento como exemplo, para dizer, poxa, eu não agiria dessa forma. Mas quando parte para excessos, há algo que precisamos analisar, se tivermos consciência disto. Outro mecanismo de fuga é a introjeção. Se dá quando é quase ao contrário do anterior, né? Se no outro a gente julga nas pessoas muitas vezes aquilo que achamos ou encontramos em nós, na introjeção, muitas vezes disfarçamos ou nos iludimos ou nos enganamos, observar a qualidade nas outras pessoas que supomos também ter, né? Seja nos heróis que a gente admira ou ama, né? E por seguir seus exemplos ou vê-lo como modelo, começamos também a adotar seus costumes, seus jeitos, seus trejeitos, seus hábitos, né? Onde muitas vezes, até quando muitos personagens de telenovelas, onde tem aquela figura lá do sofredor e do coitadinho, e muitas vezes a gente se identifica com isso, né? E muitas vezes não é real, né? Cada situação e experiência é uma experiência, né? Então vamos nos identificando com dores e sofrimentos dos outros, não no sentido
de aprendizado, porque existe outro lado do aprender, do analisar para aprender. Poxa, eu estou passando por isso, tal pessoa também passou. Poxa, vamos trocar experiências, vamos, né? Mas não projetar, introjetar de tal forma que eu possa perder ou que eu perca a minha própria identidade sem saber quem sou, né? Às vezes tem indivíduos que, às vezes, quando se reveste ou interpreta tal personagem, às vezes até o próprio tem dificuldade de separar onde está ele e o personagem, né? E muitas vezes até a gente, quando rotulamos alguém que fez algum personagem, né, alguma novela ou filme, que mesmo conhecendo ou se conhecesse o nome do ator, chamaria pelo nome do personagem, né? Veja como os rótulos parece que apregam na gente, né? E nessa introjeção, né, aí começamos a criar um distanciamento entre nós, né, querendo ser o outro, né? Se identificando com o sofrimento, com a dor, né, com a lamúria, né? Ou tendo jeitos que não condiz com a nossa real natureza em si, pessoal e individual, né? Então veja como se torna sutil, né, esses envolvimentos, né, essas fugas, né? E outro também mecanismo de fuga é a racionalização. Essa se diz que é mais difícil, às vezes, ser identificada. E às vezes também, pode ser mais complicada, que é quando um indivíduo, ele crente que fez determinada coisa equivocada, ou que teve uma postura equivocada em relação a alguma coisa, ele racionaliza, ou seja, coloca 1000 argumentos em cima daquilo que ele fez de equivocado para dizer ou convencer o outro que está certo, que foi certo. Veja, isso também me faz lembrar o quanto essa diferença muitas vezes da inteligência e da sabedoria. Porque como eu posso também usar a inteligência para a esperteza em cima do outro, a astúcia, a malícia, né? A sabedoria eu vejo como unilateral. Ou você usa para o coletivo ou para o bem coletivo, mas não para prejudicar ninguém, ou encobrir erros com 1000 justificativas. O que seria muito simples, pelo menos aparentemente, o indivíduo admitir para si mesmo que errou. Não, eu me equivoquei. Eu pensava assim, agi dessa forma, né? Mas cria todo um enfeitado, toda uma estética de argumentos para transformar aquilo que ele fez mal em bem, né? Veja, a gente vê a dificuldade aí dessa aceitação, né? E aí isso vai, como eu às vezes costumo chamar de o jeitinho brasileiro do intelecto, né? Então, o que eu sei como argumento, como inteligência, fico usando isso sempre para manipular, né? Para levar vantagem, ganhar vantagem, né? Isso é muito comum, muitas vezes, quando existem aquelas disputas pela razão, né? Onde a vaidade, muitas vezes, fica só aguardando quem vence, né? Eu tenho razão, não, fulano tem razão, e aí cria-se todo, né? Para que o outro saia sempre, entre aspas, derrotado no argumento, né? Mas, em meio a essa racionalização, como enganar a si próprio? Como enganar a consciência? Como deitar no travesseiro tranquilamente e dormir? Porque é claro que eu posso enganar o outro com 1000 argumentos, mas não enganar o que realmente é verdade ou de fato. Porque, como dizemos, se uma coisa é equivocada ou é errada, né? Se uma coisa está correta ou adequada, né, ou não prejudicou, os fatos dizem, né? Então, muitas vezes, a minha atitude diz uma coisa, faz uma coisa,
mas o meu esquema racional já está pronto para me defender. E muitas vezes a gente pode até fazer uma coisa equivocada e, dependendo do nosso argumento, até convencer o outro que o culpado foi ele, né? É onde isso também me faz lembrar quando alguns filósofos ou alguns sábios da antiguidade muitas vezes não emprestavam ou não dialogavam sobre sabedoria a qualquer pessoa. Primeiro ele olhava a conduta do indivíduo. Porque imagine que se alguém que tenha uma falha de caráter e é bastante inteligente, o que ela vai fazer com essa inteligência, né? Será que vai ser honesta, né? Pode até ser, mas será que vai, né? É claro que isso, eu não coloco isso de forma radical, porque o conhecimento também ajuda e avança. E se faz também importante conhecer, né? Ter conhecimento sobre algo, né? Mas quando eu uso esse conhecimento só para o meu favor, ou a prejuízo sempre dos outros ou de outrens, né? E aí quando eu sou confrontado comigo mesmo, eu aí crio várias desculpas, né? Para justificar o erro que fiz, em bom ou em bem, né? Conhecer a si mesmo, é claro que é um processo em andamento. Quando as pessoas chegavam a Jesus, e que quando mais a gente vai estudando um pouco sobre esse homem Jesus, e qual a gente admira, a gente vê, tem como modelo e guia, né, como exemplo, entre outros sábios também que deram sua contribuição e dão na humanidade. Mas o que é interessante é que cada pessoa que vinha ao encontro de Jesus, ou ele ia ao encontro dela, ele sabia de onde a pessoa estava vindo. E não era o endereço, não era a casa ou a localidade. Ele sabia suas intenções, ele sabia o que realmente elas queriam ou necessitavam. Se os seus quereres eram só coisas superficiais, né? Porque é claro que no diálogo com um mestre de tamanha grandeza, não falaria a ele coisas que a gente só quisesse ouvir, mas também coisas que precisaríamos ouvir. Sempre nos aguçando ou nos incentivando de forma amorosa para esse enfrentamento conosco. E não fazer Jesus de moletas, né? Para, através dos desafios diários, do dia a dia, na experiência conosco, aprendermos cada vez mais a nos conhecermos, através dos desafios, né? Através de nossas reações. Porque muitas vezes é claro que, às vezes eu posso ter uma ação pacífica, amorosa, calma, como eu estou aqui, por exemplo, calmo, tranquilo, mas de repente lá fora alguém vai, passa por mim, pisa no meu pé, eu quero esganar o outro, né? E ter essa consciência de que esses desafios, ou esses mestres, ou esses professores, que estão constantemente mostrando a gente como ainda estamos, aonde precisamos melhorar, se ainda somos muito agressivos ou pouco agressivos, né? Porque é muito simples, às vezes, quando alguém pode me perguntar e dizer, olha, você é machista? Aí, às vezes, no automático, você diz, não, imagina. Você é preconceituoso? Ah, não, que é isso? Deus me livre, essa coisa de preconceito, né? Às vezes a gente responde isso até no automático. Mas, numa certa vigilância ou no cuidado do dia a dia, será que a gente já não se pegou com atitudes machistas ou preconceituosas? Porque a questão, às vezes, é muito difícil alguém admitir de forma consciente, olha, eu tenho uma dificuldade com um determinado comportamento ou com determinada situação. Mas eu estou procurando me trabalhar nisso aí. Estou tentando identificar o porquê. Veja, é diferente, né? Mas muitas vezes alimentamos,
E muitas vezes no politicamente correto, ou para agradar os que estão em volta, a gente logo levanta a bandeira. Não, imagina que é isso, né? Então, muitas vezes, até entre nós mesmos, não que a gente tenha que se diminuir, mas nenhum diálogo franco e honesto conosco, a gente falar sobre nossas falhas, sobre as nossas dificuldades consigo mesmo, ou compreendê-las ou entendê-las, né? Seja questões que foram incentivadas ou motivadas, que geraram algum desconforto na infância, num lar, onde muitas vezes o indivíduo, a criança que reprimiu determinadas coisas, torna-se um adulto muitas vezes agressivo, sem compreender que só assimilou aquilo que viu e que aprendeu, né? O que passaram para ele. E muitas vezes age totalmente inconsciente, né? Então, quando eu entendo aonde estou, é muito mais fácil saber onde vou, onde quero ir. Mas quando não sei aonde estou, como posso caminhar? E aí ficaremos só idealizando perfeição, condutas corretas, perfeitas, comportamentos extraordinários, muitas vezes de forma superficial. E que quando vem os desafios ou os professores da vida, aí a gente mostra aonde estamos ainda. E por não aceitar muitas vezes aonde estamos, aí nos refugiamos, camuflando todos esses conflitos, essa não aceitação por si próprio, por reconhecer dificuldades, limitações, porque somos humanos, ou seres humanos, ainda em potencial, né? E potencial temos, né? Todos nós. Então, nesse encontro com os mestres da vida, que nos mostram constantemente e muitas vezes como estamos, ou como poderíamos agir melhor. Porque entendemos que se compreender